Capítulo 6, do versículo 9 a seguir. O texto sagrado diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então está aqui esse texto da palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso aprendizado nessa noite. Veja bem, esse texto ao qual nós acabamos de fazer a leitura, ele está registrado em dois lugares. Aqui onde nós lemos, no livro de Mateus capítulo 6, e também está registrado no livro de Lucas, capítulo 11. E sabe que no livro de Lucas, a palavra de Deus diz assim, que certa vez o Senhor Jesus estava orando, que o Senhor Jesus passava horas em oração, e os discípulos estavam observando o Senhor Jesus orar. E quando o Senhor Jesus havia terminado de orar, um dos discípulos chegou para o Senhor Jesus e disse: Mestre, nos ensina a orar da mesma maneira em que o Senhor ora. Então o Senhor Jesus passou para os discípulos um modelo de oração, um modelo de uma oração extraordinária, uma oração que traz revelações profundas para a nossa vida. Nós vemos que ele diz aqui no versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Por todo o Velho Testamento, nós iremos observar que todos os homens e mulheres de Deus, eles tinham um relacionamento com Deus de servo para Senhor. Deus era para eles a divindade que eles reverenciavam, que eles adoravam. Mas o Senhor Jesus queria que os discípulos entendessem algo importante, que a partir daquele momento, o Senhor Jesus estava levando eles para um grau de intimidade maior com Deus. Não seria somente o relacionamento de servo para Senhor, mas por meio do Senhor Jesus, seria o relacionamento de filhos com o Pai Celestial. Tanto que em João capítulo 1, do versículo 12, a palavra de Deus diz assim:
sobre o Senhor Jesus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos elevados a um patamar alto, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Uma das coisas que o Espírito Santo faz constantemente no mundo espiritual é testificar essa verdade. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja da cidade de Roma, dizendo: porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Constantemente o Espírito Santo está intercedendo por nós diante da pessoa do Deus Pai. Ele está dizendo: quem está orando aqui agora é teu filho, quem está orando aqui agora é a tua filha. E é por isso que nós temos essa intimidade tão maravilhosa com o nosso Deus, porque Ele habita dentro de nós. Aleluia, Deus. Então o Senhor Jesus, Ele traz essa verdade. Ele diz: e vós, quando orardes, dizerdes assim: Pai nosso que estás no céu. Na sequência do versículo ele diz: santificado seja o teu nome. Ele estava ensinando: olha, vocês devem santificar o nome de Deus. Vocês devem honrar a Deus em todos os lugares que vocês estiverem. Santifique o nome de Deus, honrem Deus em suas vidas. Se você está no seu trabalho, não tenha vergonha da sua fé, não tenha vergonha de Deus, pelo contrário, honre a Deus no seu trabalho e na frente de todas as pessoas. Se você está numa escola, numa faculdade, numa sala de aula, honre a Deus nessa escola. Se você vai viajar, honre a Deus na sua viagem. Se você está na sua casa, honre a Deus e santifique o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Ele disse: santificado seja o teu nome. Na sequência do texto ele diz assim: venha o teu reino. Sabe que a primeira pregação que o Senhor Jesus trouxe em seu ministério foi essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O Senhor Jesus, na sua primeira pregação, disse que o reino de Deus estava vindo. Aqui em Lucas capítulo 17, no versículo 20 e 21, quando o Senhor Jesus ensinava acerca do reino de Deus, alguns fariseus chegou até o Senhor Jesus e começou a interrogar o Senhor Jesus, dizendo: mas esse reino ao qual tu está falando, onde ele está? Será que nós podemos ver esse reino? O Senhor Jesus disse para eles: não. Vocês nunca direis ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. É aqui dentro de nós que inicia o reino de Deus.
é no nosso coração, é na nossa vida. Paulo ele escreveu dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, porque quando o reino de Deus vem, ele habita dentro de nós, e o reino de Deus traz paz para o nosso coração, o reino de Deus traz vida para a nossa vida. É por isso que aqui nesse capítulo 6, no verso 33, o Senhor Jesus, ele orientou dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele disse: olha, a maior prioridade da vida de vocês, o mais importante para vocês, é buscar o reino de Deus, a sua justiça, é buscar a presença de Deus. Ele disse: as demais coisas serão acrescentadas. Mas por que serão acrescentadas? Porque se nós temos algo na nossa vida, é porque Deus nos concedeu. Aleluia. Tudo que nós temos veio de Deus. Se temos esse fôlego de vida, é por causa de Deus. Se o nosso coração está batendo, é por causa de Deus. Toda a vitória que nós temos no mundo espiritual contra Satanás e os demônios é por causa da presença e do poder de Deus. Todas as conquistas no mundo físico é por causa de Deus. Toda alegria, toda paz, tudo é por causa de Deus. Então ele diz: venha o teu reino. Devemos orar e devemos pedir para Deus: traga o teu reino para dentro da minha vida. Amém, igreja? Aí na sequência do texto ele também diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus revela que Deus tem vontade, que Deus tem desejo. Mas bispo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Em Romanos 12, do verso 2, está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são maiores que os nossos planos. O propósito de Deus é maior que os nossos propósitos. E a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. O que Deus deseja para nós é uma vida abençoada na presença dEle. Só que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha. Cada ser humano pode tomar a decisão: não, eu vou fazer a minha vontade, eu vou andar conforme o meu pensamento, eu vou fazer aquilo que eu quero e resistir ao toque do Espírito Santo e dizer não para o plano de Deus. O ser humano tem essa escolha, mas certamente ele perece no futuro. Só que nós podemos ser pessoas sábias e chegar para Deus e dizer: Senhor, eu renuncio às minhas vontades, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus sonhos. Por favor, Espírito Santo, me leve para o centro da sua vontade. Pode fazer em mim o que o Senhor tem para fazer. A minha vida é para o teu louvor, a minha vida é para a tua glória. Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Amém?
Isso aqui é parte da oração que o Senhor Jesus ensinou, como eu disse. São revelações fortes e profundas. No verso 11, o Senhor Jesus, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor Jesus aqui, ele diz que nós devemos buscar provisões e sustento em Deus. Em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo escreve dizendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele é o Deus que sustentou 3 milhões de israelitas no deserto, mandando o alimento, o maná do céu. Ele é o Deus que tirou água da rocha. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus em que Davi escreveu dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então nós temos que orar, buscando as provisões vinda do céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Poderoso Jesus. No verso 12, o Senhor diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui nós chegamos em um dos pontos central do ensino da oração, ao qual o Senhor Jesus, ele fala sobre o perdão. E ele diz que o perdão do Pai está condicionado na nossa atitude de também perdoar. Ou seja, a atitude de Deus vai depender exclusivamente da nossa atitude com o nosso próximo aqui nessa terra. Porque você pode ter certeza absoluta dessa verdade, dessa realidade, que no decorrer da nossa vida nós iremos encontrar vários problemas. Muitas vezes pessoas podem nos perseguir, pessoas podem nos maltratar, pessoas podem nos caluniar, pessoas podem nos ofender. Só que o Senhor aqui diz que o nosso dever como cristãos autênticos não é revidar na mesma moeda, não é agir com vingança, mas é perdoar. É fácil o cristianismo? Por isso que ele diz que o caminho é estreito, o caminho é apertado. Só que se tem algo que eu aprendi sobre o perdão, porque eu já vivi muitas situações, e se eu falar o meu desejo para vocês, o desejo de fazer com outra pessoa, só pela misericórdia. Só que eu aprendi que perdoar não é sentir no coração, e não é ter desejo. Perdoar é simplesmente obedecer a palavra de Deus com a intenção de agradar o coração de Deus. Certa vez, uma pessoa me ofendeu de uma maneira extrema, com uma magnitude muito alta. Sabe aquelas pessoas perversa, má mesmo. E eu ficando de frente com essa situação. E quando a gente conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo testifica.
E eu tive que tomar uma decisão. E eu orei ao Senhor. Porque Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. E eu disse para Deus: eu vou perdoar, Deus. Não por causa de mim, nem porque essa pessoa perversa merece. Eu vou perdoar porque eu te amo e quero agradar teu coração. Foi a melhor decisão que eu tomei. Isso aí há 15, 20 anos atrás. Me perdoei. Graças a Deus por essa decisão. Então faça isso na sua vida. Faça isso. Nunca deixe que um rancor, uma mágoa adentre no seu coração. Em Mateus 5, no verso 8, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. E quando está muito difícil, o bispo faz uma oração e diz: Espírito Santo, me dê graça. Espírito Santo, me ajude a fazer o teu querer e a tua vontade. Amém, igreja? Aí ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No verso 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele diz aqui sobre tentação. Sabe que a tentação tem várias faces. A tentação, ela pode aparecer no nosso caminho por meio de um dinheiro facilitado. No entanto, ganhado de uma maneira errada aos olhos de Deus. Ah, mas onde isso? Vou dar só um exemplo da maioria dos políticos que acaba se corrompendo. Caíram na tentação do dinheiro fácil. A tentação pode vir na face de prostituição. A tentação, ela vem de várias maneiras. Só que nós precisamos estar sempre em oração e fazendo essa oração ao nosso Deus, e não nos deixe cair em tentação. Orando e dizendo: Senhor, me dê graça. Me dê graça para que quando eu estiver diante da tentação, eu não erre, eu não peque, mas eu possa vencer. Está aí algo que eu também aprendi na minha carreira de fé. Não vencemos tentação com a nossa força. Não vencemos tentação com a nossa sabedoria. Nós só podemos vencer com a graça de Deus fluindo dentro de nós. Com a graça de Deus diante da tentação, nós temos a força de poder olhar e dizer: não! Não quero, digo não ao mundo e digo sim para o reino de Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E no final do texto continua dizendo uma palavra de exaltação: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A igreja pode aplaudir bem forte o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glórias. Vocês viram quantas coisas maravilhosas são na oração do Pai Nosso, né? Mas a pessoa só ora, todo mundo conhece, né? Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Mas é a mesma coisa de andar no raso. Mas se a gente fazer uma hermenêutica aqui do texto e se aprofundar um pouquinho mais, Pai Nosso, aí já para só eu. Opa, eu sou filho. Sou filho, tenho moral com Deus, né? Às vezes eu converso com Deus dessa maneira, pessoal. Não tem mais